Boa noite a todos. Então, vamos dar início ao nosso estudo dessa noite na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos deixou. Então, para o tema da noite, para o nosso estudo e reflexão dessa noite, eu escolhi o tema Libertação pelo Amor, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Esse tema, eu utilizei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, também no capítulo exatamente com esse tema, Libertação pelo Amor. E o livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, que ele faz um comentário do capítulo 11 do Evangelho. Então, essa aqui é a base para o nosso estudo da noite. Quem quiser se aprofundar no tema, os livros estão aí à disposição, fácil de ser encontrado. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, essa é o tema, o amor. Uma passagem de Jesus, conhecida por nós, todos nós já conhecemos, já temos uma familiaridade, já temos o conhecimento desse tema, desse capítulo. Então, vamos lá. Esse é o mandamento maior. Quando Jesus foi inquirido, foi perguntado pelos fariseus, mestre, qual o mandamento maior da lei? Que Jesus já tinha dado mostra do seu conhecimento e eles já se sentiam incomodados com todo o conhecimento que Jesus estava passando, com a mensagem do mestre. E eles queriam, então mandaram lá um doutor da lei, um estudioso, para ver o que Jesus respondia, para tentar colocar o mestre aí numa situação difícil. Então ele perguntou, mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse, o maior e primeiro mandamento. E eis aqui que tens o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, essa passagem, que nós conhecemos bem, amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito. Que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, onde ele fala, fazei aos homens tudo o que queríeis que eles vos fizessem. E em Lucas, para que a gente faça, para que a gente trate os nossos semelhantes da mesma maneira como que nós gostaríamos que ele nos tratasse. Essa passagem, esse ensinamento do Mestre Jesus, muito fácil, tranquilo, que nós procuramos seguir. E significa, qual o significado? O significado verdadeiro é que nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo. E nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque Deus está em nós. Deus está em nós. Tá? Porque tudo que se faz contra alguém, estamos fazendo contra Deus, contra a divindade. Não se pode amar a Deus sem praticar a caridade, porque tudo isso é ser caridoso. A maneira com que nós nos portamos, com que nós tratamos as demais pessoas com quem nós convivemos, a maneira com que nós nos relacionamos, os nossos atos, as nossas ações, as nossas palavras, o que nós dissemos, a maneira com que nós reagimos, tudo isso está englobado aí na caridade. É a maneira com que a gente trata as outras pessoas, a maneira com que nós tratamos as circunstâncias e as situações da nossa vida cotidiana.
e a maneira como que nós nos relacionamos conosco e com os demais. Isso tudo englobado dentro da caridade, né? Do dever de caridade, que ele fala aqui. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Caridade entendido como esse conjunto todo, como um todo. Né? E é um dever. Nós temos aqui, é um dever do homem ser caridoso, expressar o amor. E o amor, ele se expressa através do nosso comportamento, das nossas atitudes. A caridade é a materialização desse sentimento, do amor. Amor ao próximo. E a Joana de Ângeles nos fala que alcançar esse ponto de amar, ser caridoso, que Jesus nos disse, amar ao próximo como a si mesmo, é a nossa meta. É a meta de nós, seres humanos. Nós atingirmos esse ponto do nosso caminho evolutivo. Porque na perspectiva da psicologia profunda, nós vivemos para amar e ser amado. Amar e ser amado. Nos iluminar. Para isso que é a nossa existência. Para isso nós estamos vivos. Para isso nós existimos. Para aprender a amar. Esse processo, que é um processo, processo é isso, né? São várias etapas para se chegar ao final da nossa evolução. Esse processo que nós devemos, é uma conquista, uma autoconquista, uma conquista interior nossa, do espírito. Evoluir, crescer, aprender. E nós devemos transformar, nos transformar. Transformar aquilo que nós temos no nosso interior. Transformar os nossos impulsos em sentimentos. Os impulsos que nós temos, transformar isso em sentimentos, em bons sentimentos. Transformar os nossos atavismos em atividades lúcidas. Atavismos, tudo aquilo que nós trazemos do passado. Toda a nossa herança de vidas anteriores, herança que nós trazemos, a nossa bagagem espiritual. Devemos transformar tudo isso em algo lúcido, para que a gente viva bem. As nossas heranças em aquisições plenas. Nós herdamos muito em nossa vida. Heranças que nos dominam. A herança cultural, aquilo que nós aprendemos da nossa educação, com a nossa família, a educação formal nas escolas, a herança dessa cultura ocidental que nós temos, da história do Brasil que nós vivemos nesse momento, tudo isso forma, todo esse conjunto de ideias e conhecimentos e hábitos, forma nossa personalidade atual. Então nós temos que utilizar essa herança, transformar essa herança que muitas vezes nos aprisiona, nos amarra em determinados comportamentos, transformar isso em aquisições plenas, para que o espírito viva plenamente. Todos esses instintos que nós temos, principalmente de reagir a determinadas situações, através desses instintos, nós temos que transformar em emoções harmônicas, em harmonia, para que possamos viver em harmonia, primeiro conosco, como um ser integral, e depois no nosso meio, aonde nós convivemos. Mudar, transformar os nossos hábitos estratificados em realizações edificantes. É difícil mudar hábitos, porque nós acostumamos a agir de determinadas maneiras, a termos determinados comportamentos, a pensar em determinados padrões. E é muito difícil mudar esses hábitos. Mas nós temos que transformar, nós temos que trabalhar, aprender e trabalhar para modificando esses hábitos, a gente faça essa edificação, nos realizarmos plenamente. E alterar, modificar, transformar as nossas tendências inferiores em aspirações elevadas. Todos nós temos, quanto seres humanos, que ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda temos essas tendências inferiores de egoísmo,
de vaidade, um pouco de arrogância, prepotência, né? Acharmos que estamos sempre certos, tudo isso, né? Nos comportarmos de determinada maneira, sempre inferiorizados, sempre fora daquele ideal que nós vimos no slide anterior da caridade. Sempre que nós saímos fora da caridade, fora do amar que Jesus nos ensinou, nós estamos deixando nos levar por essas tendências inferiores, por esses hábitos que vêm do passado. Essa transformação que a Joana de Ângeles nos fala é a transformação sob o impulso do amor. Temos que aprender a amar para que ele nos impulsione a fazer essa transformação, para evoluir, para sermos pessoas melhores. Afinal, é o nosso objetivo maior. Invariavelmente, o amor surge como um desejo inicial de partilhar alegrias. Esse é o início, né? A gente começa a desenvolver esse sentimento de amor. Compartilhar alegrias, repartir as realizações, aquilo que nós fazemos, nós queremos repartir com as demais. Expressa-se na defesa da família, dos nossos interesses pessoais, num equilíbrio emocional. Então vai aumentando com o passar do tempo, tá? Todo esse desenvolvimento desse sentimento de amor. Através desses sentimentos que nós temos que trabalhar em nós. Compreensão, sermos compreensivos com as situações, com as demais pessoas, conosco, em situações às vezes complicadas que a gente se mete. Não que a gente faça isso, né? A gente não se mete em situações complicadas na nossa vida, não, a gente não faz isso. Mas pode ser que aconteça, então temos que compreender, temos que ser brandos, utilizar a brandura, né? Calmos, autoridade e carinho em harmonia. Termos autoridade, sermos firmes em nossas situações, diferente de ser autoritário, ser mandão, de impor a nossa vontade de estarmos sempre certos. Ter autoridade é como Jesus. Jesus impunha a sua autoridade, porque ele tinha uma ascendência moral sobre todos os outros espíritos. É difícil utilizar a autoridade com carinho e harmonia. Difícil, mas temos que trabalhar e batalhar para isso. Para atingirmos um equilíbrio, com afetividade, com ternura, com segurança. Enfrentamento sem descer as condições do antagonista. Difícil, aquilo que Jesus nos ensinou, dar a outra face. Não é deixar apanhar novamente, é mostrar que aquela situação complicada, difícil, pode ser resolvida de uma outra maneira. Pode ser resolvida com amor, com brandura, com ternura. Então, enfrentar sem descer, né? Enfrentar as situações complicadas que nós, sem nos deixarmos levar por aquelas situações de violência, de raiva, de ódio, que nós conhecemos bem em nossa vida. E o que a Joana de Ângeles nos fala? O que é o amar? O amar é abrir o coração sem reservas. Termos um mecanismo de compreensão e misericórdia, de compaixão e misericórdia. Unir o exterior do ser, o ego e o self. Unir o que nós somos, o que nós aparentamos ser, com o nosso eu interior, com o self, com aquilo que nós realmente somos enquanto espíritos. Ser autêntico, ter a capacidade quase ilimitada de paciência e compreensão. Paciência e compreensão. Fácil, né? Fácil termos essa capacidade. Ceder ao altruísmo no lugar do egoísmo. Aquilo que Jesus nos ensinou. Pensar no outro. Né? Fazer aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é altruísmo, que é o contrário do egoísmo. O egoísta pensa nele primeiro. Primeiro eu. E só tem eu, então primeiro eu e sempre eu. O outro está aqui para me servir. Né? E não é isso que Jesus nos ensinou. Pensar é sempre pensar, sairmos de nós para pensar na situação. Para quê? Para que a gente ultrapasse a barreira da humanidade e possa atingir a angelitude. Só através do amor é que nós vamos evoluir a esse nível. A esse nível. A angelitude representado pelo Mestre Jesus. Tendo ele como exemplo. Então amar
abrir o coração sem reservas. Sem reservas. Estar sempre desarmado em toda situação. Estar sempre favorável, ser favorável ao bem e ao progresso. Muitas vezes, nós estamos presos naquilo que Joana de Ângeles nos diz, nos hábitos, nos pensamentos arraigados, e nós não queremos evoluir. Nós temos uma resistência à mudança, à evolução, a sermos... situações que aparecem novas na nossa vida, a gente não quero sair do meu conforto, não quero aprender coisas novas, coisas diferentes. Muitas vezes eu não quero progredir, mas o progresso é isso. Né? Mesmo quando nós estamos em situações que discordam daquilo que nós entendemos como certo. Nós temos que ter a capacidade de compreender, estar desarmado, né, do sentimento de oposição. Vocês viram quando tem dois lutadores que estão no ringue? Como que eles ficam naquela posição de guarda? Estão armados, né? Esperando o confronto. Então, na nossa vida, nós não podemos... Aquela pessoa que ama, que tem um amor desenvolvido, ele nunca vai estar nessa posição, esperando que toda situação seja um ataque para que a gente revide. Não é isso. A pessoa que ama está de braços abertos para acolher. Então, é também um mecanismo de compaixão e misericórdia para comigo e para com o próximo, como uma meta, uma conquista da autoconfiança. Então eu tenho que compreender as minhas atitudes, reconhecer que eu não sou perfeito, ainda tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, e trabalhar para resolver isso. E também compreender que os outros também estão na mesma posição, também têm suas dificuldades, seus problemas, e temos que compreender e não exigir a perfeição de todos. O amor não mente, porque a sua estrutura é autêntica, sempre aberto e claro, possuidor de infinita paciência e compreensão. Realmente, o amor seria contraditório, viver dentro da mentira, dentro do engano. Porque quem ama, quem tem um amor, ele é sempre verdadeiro, sempre claro nas suas atitudes, nas suas palavras, sempre expressa com toda verdade, com toda franqueza, não fica encobrindo, procurando desculpa, procurando outras situações em quem pôr a culpa. Não vamos usar aquele ditado daquele desenho animado americano que fala: se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Procurar um culpado para pôr na situação. Eu fiz coisa errada, sou culpada, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Não é isso, né? Vamos reconhecer a culpa, vamos reconhecer e trabalhar. Porque nós somos perfeitos, cometemos erros, enganos, deslizes nessa vida. E Jesus, que é o nosso mestre, na condição de peregrino do amor, ele demonstrou. Ele não só disse, não só falou, ele deixou uma obra de exemplo. Ele demonstrou para nós que é possível viver, curar as feridas com compaixão, com bondade, com carinho, com entendimento. E com violência nada se resolve. Ele dente por dente e olho por olho não resolve. O Gandhi já falava, olho por olho e todos acabarão cegos. Então não resolve. O Jesus já nos diz, só com amor, com carinho, com compaixão é que nós resolvemos as situações da nossa vida e do nosso cotidiano. O amor dinamiza os nossos potenciais internos. Então o amor, aquela pessoa que desenvolve o amor, que aprende a amar, tem mais saúde. Só por esse motivo aqui já valeria a pena nós aprendermos, nos trabalhar para aprimorar o nosso amor, amarmos cada vez mais. Ele aumenta, ele contribui para que todo o nosso organismo funcione de uma maneira melhor. Previne, das infecções, aumenta a nossa imunidade, nos vitaliza o nosso emocional e o nosso psíquico. É uma energia poderosa. Uma energia poderosa, o amor, que faz com que a gente tenha um bem-estar físico, mental, emocional. A pessoa que ama está bem consigo mesmo e com todos. Tudo isso começa como? Começa com o respeito. Todo esse desenvolvimento amoroso, do amor, começa com o respeito.
o respeito a si mesmo. Respeitar-se. Respeitar a você mesmo. Educar a sua vontade. Porque nós temos uma vontade firme. Quando nós queremos alguma coisa, nós batalhamos e vamos atrás. Mas essa vontade tem que ser educada para o bem, para o altruísmo, para a caridade, para o que Jesus nos ensinou. A vontade. Direcionando bem os nossos sentimentos. Tendo uma autodescoberta, descobrindo onde estão as nossas falhas, onde são os nossos potenciais e conseguimos trabalhar para que a gente possa irradiar harmonia, alegria de viver, tornando a vida mais aprazível, melhor. Mudando, né? Alterando esses nossos estados. Não nos deixando envolver nesses gostos atrabilários aqui, que a Joana de Ângeles nos fala, quer dizer, com mau humor, com violência, com melancolia. Temos que nos livrar disso aqui. Trabalhar a nossa vontade, firme vontade, para que a gente elimine isso aqui da nossa vida. E isso a gente consegue ver bem, né? Quando nós encontramos uma pessoa, e nós convivemos na nossa vida cotidiana, quando a gente encontra uma pessoa, que é uma pessoa que irradia harmonia, uma pessoa alegre, que tem uma vida boa, não é agradável conviver com uma pessoa assim? Não é bom? E quando nós encontramos uma pessoa com mau humor, uma pessoa violenta, uma pessoa melancólica, que está sempre triste, sempre... Como é difícil, né? Conviver, né? E também é difícil as outras pessoas conviverem quando nós estamos nesse estado aqui, conviver conosco. Por isso que vamos procurar estar sempre, iniciar esse desenvolvimento do amor por esse respeito, educando a nossa vontade, eliminar esses no nosso dia a dia, para que a gente seja uma pessoa que irradie harmonia, para que as outras pessoas que estejam ao nosso lado convivam conosco, gostem de viver conosco. Isso me lembra um pequeno trecho que eu li em algum lugar. E eles falavam assim: quando nós vamos fazer uma viagem, imaginemos que nós vamos fazer uma excursão. Nós vamos viajar. Vamos fazer uma excursão para São Paulo, de ônibus. Vamos sair daqui de manhã, vamos chegar lá à tarde, o dia todo, viajando de ônibus. Quando a gente entra no ônibus, já tem algumas pessoas sentadas. Aí nós vamos procurar um lugar para sentar. A gente vai sentar perto de que tipo de pessoa? De uma pessoa que irradia harmonia e alegria ou de uma pessoa triste, de mau humor, melancólico? Quem que vocês escolhem, o primeiro ou o segundo? Primeiro, né? Vamos escolher com uma pessoa alegre, harmonia, para que a viagem fique agradável. E se for ao contrário, se nós já estivermos sentados no banco, será que a outra pessoa que vai entrar vai sentar do nosso lado? Como será que ela nos vê? Será que ela nos vê uma pessoa alegre, agradável na viagem? Ou será que ela nos vê como uma pessoa com mau humor, com melancólico, com tristeza? Então nós temos que ver esses dois lados. Interessante, né? A gente pensar dessa maneira. Então, o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos dá alguns exemplos, alguns ensinamentos a respeito do amor, comentando o capítulo 11 do Evangelho de Jesus. Então ele fala: somente se dá aquilo que possui. Como que eu posso exigir amor de alguém se ela não tem? Se ela não se ama, não tem como me dar. Como requisitar respeito, consideração de criaturas que ainda não atingiram esse ponto de sentimento? Quem dá afeto recolhe felicidade e vê multiplicado aquilo que deu. Mas somente damos de conformidade com aquilo que podemos dispor no ato da doação. O amor é aquele sentimento que quanto a gente mais doa, mais ele aumenta em nós. E quanto mais a gente segura, mais ele diminui. Ele só aumenta se eu doar, se eu expressar. O amor é assim. A diversidade de evolução no planeta, nós sabemos, estamos num planeta de provas e expiações.
que tem homens, tem pessoas ainda mal saídos da primitividade, que ainda estão ensaiando os primeiros passos na evolução. Então ainda são brutos, são violentos. E nós temos que compreender que essas pessoas convivem conosco, nesse planeta. Há indivíduos, ele nos fala, que para conquistar os outros, para convencer das suas habilidades e valores, contam vantagem. Ficam persuadindo a si mesmo, ficam se enganando. Acredita que para amar e ser amado é preciso apresentar credenciais, louros, satisfazer a expectativa da outra pessoa. Nós conhecemos pessoas dessa maneira, não conhecemos? Pessoas que se acham, que contam vantagem, que falam bastante, dela tudo é melhor, ela é melhor que tudo, tal. Porque é uma forma dela se achar que para ela ser amada, ela tem que ser o melhor. Se ela não for o melhor, as pessoas não vão gostar, não vão amar. E não é assim, nós amamos do jeito que nós somos. Tem pessoas que tentam amar comprando os outros, comprando as outras pessoas, omitindo ou negando as necessidades que ela tem, às vezes. Às vezes ela abandona tudo que é importante para ela, para poder agradar a outra, ou seja, tentar comprar a outra, o amor de outra pessoa. E isso pode acabar, como disse o Hamed, desastrosamente. Desastre. A pessoa se perde durante a vida, na sua existência. Por quê? Ela abriu mão dos seus valores, daquilo que é essencial para ela, para poder agradar terceiros, agradar outros. E isso faz com que a gente se perca nesse mundo de ilusão. Alguns delegam, ou seja, entregam na mão de outra pessoa o controle da vida, em nome do amor, renunciando o seu próprio senso de dignidade, a sua felicidade, em nome de outro. E aí acaba vivendo vazio, torturado. Por quê? Porque ela abriu mão do seu próprio ser, da sua maneira de ser, para tentar viver conforme o outro espera que ele viva. E isso não dá certo, não funciona. Nós só conquistamos o amor amando, nunca negociando ou comprando. Outros usam da mentira, encobrindo as realidades, escondendo os conflitos. E nós vivemos num mundo conflituoso, temos os nossos conflitos. Assim nós aprendemos a superar as dificuldades. Muitas pessoas tentam esconder, tentam mentir, sair fora, se achar perfeito, né? Tentar viver num mundo de aparências. Por quê? Porque tem medo, temem a verdade e as suas fraquezas, porque achando que se mostrar fraco, o outro não vai gostar dele. Então a falta de honestidade, a falta de sinceridade acaba com o afeto. Você não consegue viver num relacionamento afetivo sem honestidade, sem sinceridade. E isso, o amor não sobrevive nesse tipo de local. Certas pessoas afirmam que amam, mas tratam o outro, o ser amado, como uma propriedade. Como propriedade dela. Por quê? Não confiam em si mesmo. Não confiam em si mesmo. Então não conseguem cuidar e proteger. Às vezes ficam achando que nessa desculpa de cuidar e proteger, fica, na verdade, ele quer para ele, um egoísmo. E aí é onde gera o ciúme. É a falta de confiança em si mesmo. Sufocam, manipulam, criam um convívio insuportável. Um convívio insuportável, difícil. Difícil viver dessa maneira. Não que nós, espíritas, façamos essas coisas. Isso aqui é teoricamente um exemplo. Não existe nas famílias, na nossa realidade. Isso aqui, teoricamente, tal. Como Kardec, lá na França, tinha essas coisas. Hoje em dia, não tem mais. Tranquilo. Então, vamos continuar aqui no nosso estudo. Então, uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa, de nunca dizer não, convencidos que ser sempre passivo, concordar com tudo, vai receber carinho e autoestima. Esse comportamento sempre vai trazer o quê? Uma desconsideração, a pessoa vai se sentir, você não cria,
um ambiente favorável, gostoso, de harmonia. Sempre, qualquer coisa vai ser sempre insatisfatório. Nunca vai conseguir satisfazer plenamente a si e a outro. Então, esse tipo de convivência também não é o ideal. Então, requisitar dos outros o que ele ainda não pode dar é desrespeitar as limitações. As limitações mentais, as limitações espirituais da idade evolutiva. Todos nós estamos em faixas evolutivas diferentes, em patamar evolutivo diferente. Uns evoluem mais na área emocional, outros na área mental, outros na área intelectual, outros na parte material. Então nós estamos em graus diferentes de evolução, convivendo para aprender. Nós não podemos exigir, então, um comportamento igualitário de todos, porque nós não estamos na mesma faixa evolutiva. Forçar pais, filhos, amigos, cônjuges a preencher o seu vazio interior com amor que não dá a si mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. Então, muitas pessoas exigem, forçam, as pessoas da nossa família, da que convive, a nos amar, a nos querer bem. Mas muitas vezes aquela pessoa ela não se ama, não consegue nem gostar de si mesma, então fica com esse vazio e fica achando, querendo que os outros preencham o seu vazio interior. Lá no começo, quando nós vimos o primeiro slide, que a Joana de Ângeli nos fala, que nós temos que desenvolver o amor próprio, temos que crescer, alterar os nossos hábitos, as nossas mudanças, para que a gente não caia aqui, que a gente não fique com esse vazio interior. Vazio interior não é fome, não. É uma carência afetiva. Então, esse vazio anterior, que a gente vá procurar forçar os outros que convivem com da nossa família, que se comporte da maneira com que nós queríamos, fazendo com que nós não tenhamos uma vida plena, como espíritos, como pessoa, como ser humano. Então, é dando que se recebe. Isso aqui nos lembra, é dando que se recebe, nos lembra Francisco de Assis, a oração de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar as tuas carências efetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. Começa por aí, começa a procurar aonde estão as nossas carências, trabalhar para que a gente possa desenvolver o amor e, amando, ser amados. E quando nós damos, recebemos. Seguindo o exemplo de Jesus, de gratidão, de reconhecimento, seguindo o exemplo de Jesus na doação de amor, sem exigir, sem exigência, que quem ama não exige nada em troca. A ausência do amor aqui no nosso planeta Terra, como ser humano, nós estamos vendo aí, é uma demonstração clara, do que está acontecendo no nosso mundo atual, do estágio em que nós estamos ainda no processo evolutivo. Nós estamos no estágio ainda primário no processo evolutivo. Estamos no planeta de provas e expiações, que é o segundo na escala evolutiva. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações. Então estamos no jardim da infância ainda, como de desenvolvimento espiritual. Estamos no estágio primário ainda. Isso gera conflitos, poderia ser resolvido facilmente. Mas todos esses conflitos, todas essas dificuldades, todos esses problemas, isso é que impele para frente. Tudo isso que nos faz crescer, que leva o nosso mundo, o nosso planeta a evoluir e a crescer. Então, nós temos que ver também sobre um outro ângulo. Todos os problemas, dificuldades, todas essas violências, tudo isso que acontece, problemas na natureza, tudo isso são formas de fazer com que o nosso planeta Terra cresça, evolui, modifique. É assim, num planeta ainda primário de provas e expiações, que a gente vai crescer, vai evoluir. Os fenômenos naturais são necessários para a evolução do planeta, para modificar a estrutura, para modificar o progresso dos seres que habitam. Modifica a estrutura física do planeta, mas modifica também as sociedades humanas. A gente vê que quando acontecem catástrofes, grandes inundações e tal,
A gente vê que as pessoas se tornam mais solidárias, mais humanas, uns se ajudam uns aos outros. Então é necessário que aconteça, que isso aconteça. As aflições morais, também hoje nós vivemos em patamar elevado, muita violência, com muito sofrimento, muita inquietação. Para quê? Para que o ser humano, para que o espírito acorde, desperte, saia, né, da comodidade em que ele está e cresça e evolua. Sociólogos, psicólogos, antropólogos, teólogos, todos se unem. Todos os cientistas, os pesquisadores estão se unindo para procurar soluções para resolver os problemas da sociedade, diminuir todos esses volumes. Mas nós só vamos realmente resolver tudo isso quando aprendermos a amar, como Jesus nos ensinou. Aí aprenderemos. E o Espiritismo, ele nos traz, fiel aos ensinamentos de Jesus, desde o seu surgimento, ele nos traz que a transformação do planeta já está ocorrendo. Nós já estamos numa fase de transformação. E como toda transformação, gera muito caos, muita complicação, mas estamos mudando. Mas mesmo assim, né, o nosso planeta ainda é belo, bonito. Nós vemos aqui os exemplos da natureza. Nós temos muita coisa boa, bonita ainda, que estamos vivendo. Né? Então nós como espíritas não vamos estranhar que essa carga pesada de aflição que hoje está sobre a Terra, que isso seja algo mal, ruim, que está acontecendo. Não, é algo bom que está acontecendo para a evolução. Por quê? O amor dispõe de recursos valiosos para enfrentar todas essas situações. O amor é sublime. Né? Quem ignora, quem não dá importância a essa energia positiva, escraviza-se, fica escravo de si mesmo dessas situações. Mas quem cultiva o amor, liberta-se. Quem cultiva o amor, liberta-se. Cultivar. Isso lembra alguma coisa? O que é cultivar? Quando nós vamos cultivar uma planta, o que nós fazemos? Preparamos a terra, o local, pegamos a semente, plantamos, regamos, adubamos, cuidamos, tiramos mato, deixamos ela crescer. Se precisar podar um pouco, a gente poda, para que dê frutos. Aí a gente pega aqueles frutos com carinho, usa os frutos, pega a semente, planta novamente para multiplicar. E assim vai. Então, cultivar o amor é dessa maneira. O amor não vem pronto. Nós temos que aprender a amar. É um aprendizado também para crescermos. E o Espiritismo nos traz algo, uma lição edificante para isso. Tá? E lembro de uma situação. Em São Paulo, outro dia vendo uma reportagem, tem lá os Adote uma Praça. Vocês já ouviram? As pessoas, uma empresa ou um grupo de pessoas, ou as pessoas da região, eles adotam aquela praça e aquelas pessoas cuidam daquela praça ali. Para que aquela comunidade usufrua, trabalhe. Isso é amor. Condomínios em São Paulo ou em grandes cidades têm hortas coletivas que a pessoa planta, os próprios moradores cultivam. É uma expressão de amor. Isso, tudo. E uma situação também que eu me lembro, numa corrida, acho que foi numa maratona, acho que na Espanha, e se vocês viram algum tempo atrás, corredores estavam correndo já no final, ou tinha um queniano que estava bem na frente, e o outro espanhol estava vindo mais atrás. Chegando perto da linha de chegada, faltando alguns metros, o queniano achou que já tinha cruzado a linha de chegada e ele diminuiu o passo, começou a parar já. E o outro que estava atrás em segundo, chegou e bateu no braço dele e falou, lá, é ali a linha, vamos lá. Aí os dois foram, o outro ganhou e chegou em segundo. Aí o repórter perguntou para o espanhol, mas por que você fez isso? Ele falou, fiz o quê? Não, você fez isso aí, ó. Eu fiz o quê? Eu não sei o que eu fiz. Não, você deixou o outro ganhar. Eu falei, não deixei o outro ganhar. Ele estava na minha frente, ele ia ganhar. Ele só, Não, mas você poderia não ter avisado, ter passado por ele, cruzado e ter ganho o primeiro lugar. Ele falou, mas não é certo. Como que eu me sentiria
em primeiro lugar, recebendo o troféu de primeiro lugar, tendo enganado, tendo trapaceado. Como que eu ia contar isso para minha mãe em casa? Ele falou assim. Então, você vê, o senso, né? Senso de moral é outro, né? Ele nem pensou nessa situação. Isso é o quê? O amor que Jesus nos falou, né? Se fosse o egoísta, ia passar e nem, né? Mas ele não foi, né? Foi lá, né? E um outro caso também que eu vi, umas crianças na África. Tinha uns pesquisadores que foram lá na África, tá? E tinha numa aldeia várias crianças, eles brincaram o dia todo. Aí no final da tarde, eles reuniram lá uma cesta grande, cheia com roupas, brinquedos e doces, guloseimas, e colocou lá embaixo de uma árvore, e falou assim, então agora nós vamos fazer uma corrida. Aquela criança que correr mais, que passar por esses obstáculos, ganha aquela cesta toda. Tá, vamos contar até 3 e der o apito lá para todo mundo sair correndo. O que as crianças fizeram? O maior ganhou, chegou em primeiro? Não, todos eles se deram as mãos e foram juntos, repartiram. Aí eles perguntaram, mas por que você fez isso? Por que você não pegou, né, o maior lá, o mais forte? Por que você não pegou tudo para você? Você ia ganhar, você ia chegar na frente. Ele falou, mas como que eu iria ser feliz, ficar contente com tudo aquilo lá e vendo os meus amigos, os meus irmãos, sem nada? Então, você vê, o senso é diferente, né? Não tem essa competitividade do nosso mundo aqui. Então, faz isso numa escola aqui, no meio nosso, para ver. Né? Porque a educação é diferente, né? Os valores são diferentes. Aquele valor que Jesus nos ensinou, de altruísmo, de caridade, de pensar no outro, primeiro. Então, o Espiritismo, fiel ao ensinamento de Jesus, ele anuncia que nós estamos nessa hora de transformação do planeta. Mas que nós não precisamos nos preocupar, não. Que vamos fazer a nossa parte, de cultivar o amor. Porque o comandante, né? Quem está na nau do navio, quem está comandando a Terra pelos espaços infinitos, é Jesus. Jesus está no comando. E está nos ensinando até hoje as suas lições para que nós, aqui no barquinho, né, da Terra, nós não tenhamos medo. Vamos enfrentar as situações, saber enfrentar. E vamos confiar no comando do navio que está em mãos seguras. Obrigado pela atenção de todos. Essa era a nossa lição dessa noite. Obrigado.